Na receita de hoje você vai aprender a fazer um sabão caseiro para lavar roupas, super simples, tá? Transparente, pode usar no mesmo dia e não vai ter cheiro de ranço. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Gente, hoje o vídeo é praticamente uma aula que eu vou dar para vocês, tá? Então prestem bastante atenção em todos os passos e não pulem, tá? Porque eu vou falar dicas muito importantes aqui. Primeiramente, aqui eu tenho 900 ml de óleo novo, tá? Esse óleo que a gente usa para fritar as coisas em casa. Pode ser de qualquer marca. Se você quiser utilizar óleo usado, também pode, só não pode conter gordura animal. Bernardo, o que é gordura animal, né? É quando você pega esse óleo, que geralmente para fritura, você frita uma carne de porco, você frita qualquer tipo de carne, tá? Que vai soltar a gordura dele. Então esse óleo só serve para fazer sabão em barra. Show? Coloquei aqui na panela. Vou colocar 200 ml de cloro ou água sanitária. Vamos misturar muito bem em fogo baixo e vamos deixar ferver. Bernardo, quanto tempo eu deixo fervendo isso? Gente, uns 10 minutos já é o bastante. Até você sentir o cheiro da água sanitária subindo, aí já está bom. Você vai reservar e deixar esfriar para você continuar a receita. Muita gente me pergunta, Bernardo, por que não posso fazer o sabão quente, tá? Com óleo quente e tal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Estou falando para vocês que é uma aulona aqui, então prestem bastante atenção, que eu vou fazer ele quente e vocês vão ver o que acontece quando a gente faz com óleo quente, tudo quente, tá? Vou misturar muito bem, vocês podem ver que já ficou clarinho o óleo, tá meio esbranquiçado por conta do cloro ou da água sanitária, que boa, cândida, o que for aí na sua cidade, tá? E vou deixar ele aqui ferver e reservar. Só não vou deixar esfriar porque eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você faz com tudo quente. Olha, gente, ferveu, tá? Ó, não fique espirrando nem nada, só fica de olho na panela para ela não transbordar, tá? Assim que começar a ferver, você baixa o fogo, deixa no mínimo do mínimo, tá? Só para ele tirar esse ranço do óleo. Mesmo o óleo sendo novo, às vezes fica com cheiro de ranço, tá? Ranço de fritura. Então vocês façam esse procedimento que vai dar super certo. Não tem erro, é como se fosse aquele homo que eu fiz, que vocês adoram, tá? Hoje é uma receita completaça para você fazer e vender muito. Peguei minha balança aqui, vou colocar a soda. Soda cáustica que eu utilizo é 99,5% de pureza. Para quem quiser comprar os materiais, só ir aqui na descrição do vídeo, vai estar lá grupo de ofertas. Clica nesse link que vai te levar lá no grupo de WhatsApp, onde tem a compra dos produtos. Outra coisa, para quem quer se especializar em sabão caseiro, desinfetante, cloro, pastas, para você fazer para vender, ganhar aquele dinheiro extra, até mesmo viver disso, tenho também o meu curso Sabão Caseiro Lucrativo, para você garantir agora, hoje é o último dia, né, de carnaval, quarta-feira de cinzas. Tá com desconto lá, tá? 40% de desconto. Então clica aqui no primeiro comentário que vai te levar lá pro link. Como é um sabão para lavar roupa, eu vou utilizar 300 gramas de soda cáustica em escamas, tá? Tô colocando aqui no meu recipiente e vou diluir em 300 ml de água em temperatura ambiente. Show? Aqui eu já tenho a minha água, coloquei, vou dar uma misturada. Essa minha soda que eu uso e vendo para vocês, ela dissolve em 2 tempos, tá? Então você nem se preocupa muito nisso. Vou dissolver a soda aqui e já vou reservá-la. Agora aqui na minha bacia eu tenho 18 litros de água em temperatura ambiente. Vamos fazer aquele processo. Como pode usar esse sabão no mesmo dia, a gente vai ter que regular o pH dele. Vou desmistificar uma coisa aqui. Muita gente fala que você usando
a mesma gramatura de soda para bicarbonato, fica um pH pronto já para uso, mas nem sempre é isso que acontece, tá? Hoje eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei de soda para dissolver, vou colocar de bicarbonato nessa água. Aqui eu tenho 300 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Coloquei aqui 2 vezes porque num potinho não coube tudo. Agora eu vou misturar muito bem até que esse bicarbonato se dissolva por completo. Gente, esse sabão tem várias etapas, mas você pode fazer que vai dar certo, tá? Se você seguir o passo a passo que eu estou fazendo aqui, vai dar certo. Faz nessa sequência para cada ingrediente ter o seu tempo, ou para esfriar, ou para dissolver, como aqui agora no bicarbonato, que ele precisa de um tempo para se misturar na água e ficar transparente novamente, tá? Então faça nessa ordem que eu estou fazendo aqui com vocês. Agora vou pular o vídeo para o próximo passo. Voltei aqui com a minha soda, ela já está transparente, tá? Vou colocar meu óleo que já está com cloro, tá? Com água sanitária. Vou colocar aos poucos porque ele está quente ainda, tá? Eu tô fazendo ele quente só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz tanto com a soda quente quanto com óleo quente. O que acontece? Ele dá uma reação que ele cria uma espuma e acaba transbordando no recipiente que você está fazendo. A não ser que você faça num recipiente grande, aí pode subir que não vai transbordar, tá? Mas isso só acontece quando a gente coloca um álcool 70, que é quando acontece a reação da saponificação. Show? Só estou passando aqui para o recipiente maior porque não deu nesse aqui, tá? Porque ainda vou colocar 900 ml de álcool 70%. Agora prestem bastante atenção no que acontece, ó. Aqui eu tenho 900 ml de álcool 70 e olha o que acontece quando eu vou colocando ele, tá vendo? Tem que colocar aos poucos e ir misturando. Por isso eu falo, espera o óleo esfriar, porque se esfriar, isso não vai acontecer. Eu vou deixar ele transbordar, ó, para mostrar para vocês o pico que acontece aqui, tá? Lembrando que nesse vídeo aí eu tô de luva mais grossa, que vocês podem ver, e tô de máscara, porque eu queria fazer desse jeito para mostrar para vocês. Então, para não correr risco nenhum, eu tô todo protegido, tá? Mas não façam isso em casa. Esperem o óleo esfriar. Mas como vocês, algumas pessoas são teimosas de falar que não acontece nada com óleo quente, eu resolvi fazer assim para mostrar para vocês o que acontece. Vou nem cortar o vídeo, tá? Para vocês não acharem que eu coloquei mais nada. Olha isso, eu só tô colocando álcool mesmo e olha o que vai acontecer agora, ó. Olha a espuma subindo e vai transbordar. Olha isso, ó. Quanto mais eu mexo, mais ela sobe, tá vendo? Transbordou. Isso que acontece quando você faz com óleo quente e com a soda quente. Bernardo, posso deixar o óleo esfriar e colocar a soda quente? Pode, que não vai acontecer isso. Mas se você fizer com os dois quentes, vai acontecer isso, tá? Agora o que eu vou fazer, só para me dar mais trabalho, vou pegar o que caiu aqui, tá com rodinho mesmo, vou pegar, né, e colocar de volta. Eu só vou dar uma esperada, ele dá uma esfriada que ele vai baixar novamente e a gente continua com a receita. Eu só queria mostrar esse detalhe para vocês, tá? Para ninguém fazer em casa aí e acontecer isso. Eu estou aqui de luva, de máscara, então não corri risco nenhum. Já vocês aí em casa, não façam desse jeito, porque senão pode acontecer algo pior. Já deixei esfriar, tá vendo? Olha como é que baixou. Já coloquei de volta o que foi, né, para fora. E agora estou voltando a colocar o álcool até completar os 900 ml, tá? Vocês podem ver por conta da quentura do óleo, ele criou várias partículas, né, de sabão, porque saponificou muito rápido. Isso é outra coisa que acontece quando você faz com óleo muito quente. Ele saponifica umas partes e outras não, tá? Então, se você for fazer aí, faça com óleo já frio, tá? Espere ele esfriar para você fazer a receita, que nada disso vai acontecer. Ele vai criar o ponto de vela normalmente. Aí tá me dando mais um trabalhozinho, porque eu quis mostrar para vocês. E olha aqui, gente, já coloquei todo o álcool, vocês podem ver que já deu uma transparecida aqui na nossa base. Vou misturar para dissolver um pouco desses talhos, tá? Que não tá talhado, isso aí é sabão mesmo
que saponificou muito rápido. Vou dar uma misturada até ele dar uma dissolvida boa. Aí sim, vamos ver o ponto de vela e colocar água quente e assim dar continuidade à nossa receita. Vou dar uma puladinha aqui no vídeo para não ficar muito longo. E olha aqui, gente, deu uma misturada muito boa, continua com alguns gruminhos, mas não tem problema que ele vai dissolver. Olha o ponto de vela aí, tá vendo? Em cima da espátula e em cima da mistura, tá? Como se fosse uma vela derretida, aquela natazinha que ocorre quando ela derrete e bate o vento e seca por cima, aquela película, tá? Agora vamos entrar com água fervendo. Bernardo, quanto de água fervendo você vai utilizar? Vou utilizar 2 litros de água fervendo. Mas Bernardo, por que você não está utilizando menos água, né, fervendo? Porque como ficou com esses gruminhos aí, tem que colocar mais um pouco de água fervendo para fazer com que ele dilua. Porque depois, se a gente passar para a nossa bacia maior, tudo bem que ele vai dissolver, mas vai demorar 1 dia, 2 dias para dissolver. Como esse sabão é feito para a gente utilizar no mesmo dia, então para que isso não aconteça, eu estou fazendo isso. Mas se você fizer o processo normal com o óleo em temperatura ambiente, não vai acontecer isso, tá? Você pode colocar só 1 litro de água fervendo e já está de bom tamanho. Já coloquei a água aqui de volta, já dissolvi lá a nossa mistura e agora vamos para o susto, tá? Que geralmente eu falo quando eu faço assim o sabão. Vamos mergulhar de uma vez só na bacia e fazer esses movimentos assim para virar sabão na hora, tá? Vocês podem ver que ficou com os gruminhos, mas nada que o mix não resolva, tá? Ou vocês podem tirar com a peneira sem problema algum, tá? Se ficar, acredito que vocês fazendo tudo correto, não vai ficar gruminho nenhum. Olha isso, gente, já virou sabão. Que maravilha, tá vendo? Show de bola. Agora eu vou colocar mais 300 ml de cloro, tá? Água sanitária. Eu falei cloro, mas é água sanitária, tá? Coloquei. Vou misturar muito bem para dar uma clareada nesse sabão, para ele ficar branquinho, né? Para ficar aquele transparente e não ficar amarelado. Vocês podem ver, quando eu já coloquei água sanitária, ele já puxou o amarelo, já tirou esse amarelão que tava. E assim nós vamos deixar ele aí descansar e misturar um pouquinho até ele clarear totalmente. Agora que eu já esperei 10 minutinhos, já clareou, vou colocar 15 gramas de EDTA tetrassódio diluído em um pouco de água, tá? Vou colocar no nosso sabão e misturar. Bernardo, para que serve o EDTA? Gente, de tanto vocês me pedirem aqui no canal, resolvi colocar o EDTA nessa receita para mostrar para vocês. O EDTA, ele vai servir para tirar as impurezas da água, tá? Porque depende do estado também. Ele dá uma limpeza na água, tá? Nos metais que às vezes vem na água, da bica e tal. Então ele dá uma conformidade nessa água e deixa ela mais limpa, dá uma transparecida no sabão, que fica igual ao de mercado, tira aquele perolado do sabão e também estabiliza a receita. Ele não deixa a receita separar. Então estou usando 15 gramas de EDTA tetrassódio diluído em água e coloquei na receita. Agora eu vou deixar ele descansar mais 10 minutinhos e volto. Com esses 10 minutinhos descansando, olha como ele já ficou, tá vendo a diferença? Se vocês quiserem, voltem no vídeo e agora nesse. Olha como já está super transparente esse sabão. Foi por conta do EDTA. Agora vamos verificar o pH do sabão e regular ele. Para quem viu no começo da receita, eu falei que o povo fala que se você usar a mesma quantidade de bicarbonato e de soda, vai deixar regulado o pH. E não é isso que sempre acontece. Vou mostrar agora. Ó, está azul, está um pH 11. E para quem já sabe de sabão caseiro, ainda mais para lavar roupa, o pH ideal é 10, tá? Um pH 10. Tudo bem que 11 não está longe de 10, mas não ficou totalmente regulado. pH 11 ainda está alto. Para chegar no 10, o que eu vou fazer? Vou pegar o vinagre de álcool. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de usar. Vou usar uma garrafa de vinagre de álcool. Vou ver o pH. Se não estiver regulado, a gente entra com mais bicarbonato. O porquê eu entro com o vinagre primeiro? Gente, o vinagre ele vai também ajudar
o sabão a deixar as roupas mais macias. O vinagre de álcool é um amaciante natural para o seu sabão caseiro. Ele é baratinho, tá? Uma garrafa aí você compra, aqui pelo menos no Rio, tá dois e pouco, R$ 3. Uma garrafa dessa de 500 ml. Vou colocar, vou misturar e vou ver o pH. Se precisar, eu coloco mais um pouco de bicarbonato. Mas eu não gosto de colocar muito bicarbonato, porque bicarbonato em excesso pode desandar a receita e fazer ela separar. Mesmo que não separe agora, pode separar depois, tá? Então, o bicarbonato é o último caso. Você também tem outras opções. Vocês podem usar o ácido sulfônico, vocês podem usar o ácido cítrico, que também são reguladores de pH, são surfactantes, tá? Mas para você fazer, você tem que saber com que cada ingrediente desse faz. Por exemplo, o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele vai ajudar a descer o pH? Vai descer o pH. Mas em compensação, um sabão grosso, ele vai dar uma afinada nesse sabão. Então, para mim, eu já não gosto. Ácido sulfônico. Não vou utilizar nessa receita porque não é todo mundo que tem esse fácil acesso de comprar ácido sulfônico, tá? Então, por isso, eu optei para a forma mais fácil que vocês podem encontrar, que é o vinagre de álcool e o bicarbonato, tá? Que em qualquer lugar você encontra, até no mercado. Dei uma acelerada no vídeo para acabar de colocar essa garrafa toda de vinagre e vocês vão ver que eu estou revendo o pH toda hora para ver se baixou, tá? É sempre assim, o vinagre, ele pode descer o pH como não pode. Então você tem que colocar aos poucos e ir medindo o pH, porque quando cai o vinagre, derruba o pH, tá? Agora acabou a garrafa, vou medir o pH novamente. E ele chegou a um azul meio esverdeado, tá querendo chegar a 10. Então, para chegar a 10, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco do sabão, colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato, misturar e jogar de volta o nosso sabão. Aí vai já estar regulado. Dei uma acelerada novamente no vídeo, tá? Peguei aqui uma quantidade boa de sabão. Vou colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato, misturar muito bem e voltar com ele para a nossa receita principal, tá? Aí eu já tenho certeza que o pH já vai estar reguladíssimo e perfeito para usar no mesmo dia. Tá vendo, gente? Não é difícil vocês fazerem um sabão de qualidade, ainda mais para vender, tá? Vocês vão vender muito se vocês fizerem aí. O bom é que não precisa do tempo de cura, esperar os 30 dias para assim comercializar o sabão. No mesmo dia você pode já usar, pode comercializar, tá? Ou pode deixar essa base aí guardada e você vai colocando essência e corante da forma que você quiser. Vamos supor, a pessoa vai querer um detergente, você vai ter que baixar um pouco mais desse pH, ou com vinagre ou com bicarbonato. A pessoa quer um sabão para lavar roupa, já está pronto aí, tá? Aí você só vai colocar essência e corante. Só se for detergente, vocês vão ter que baixar um pouco o pH, porque pH 10 para detergente é muito alto. Bernardo, mas qual o pH correto para detergente? Um pH 7, tá? No máximo 8. Agora eu estou colocando a minha essência aqui, tá? Eu tinha um retinho aqui de Comfort. Eu vou colocar esse Comfort aqui. Vou misturar muito bem. Já sobe aquele cheiro maravilhoso. Bernardo, e que corante você vai usar? Gente, eu vou usar o azul. O Comfort é rosa. Mas eu quero usar azul. Vou usar azul, que o sabão é meu, eu uso o corante que eu quiser, tá? Vou colocar o corante azul que eu acho mais bonito. Vou usar o meu corante, tá? Que eu vendo aí pra vocês. Olha que mágica que ele faz. Um tantinho que eu coloco. Olha a cor que fica, gente. Maravilhoso. Eu só vou colocar mais um pouco, que eu quero uma cor mais puxada pro azul mais escuro, tá? Mas nem tão escuro. Dei mais uma acelerada, tá? Só para colocar o corante, misturar muito bem e vou deixar ele descansar por meia horinha e volto com vocês. E olha isso, gente, a transparência desse sabão, super incrível. Já pode ser usado e eu coloquei ele também na garrafa de detergente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo a foto para mostrar para vocês a diferença assim, né, do detergente industrial desse detergente, para tu ver que a transparência é a mesma, sendo que o detergente é diferente. O detergente que eu usei é vermelho e o nosso sabão é azul, tá? Mas dá para ver a transparência, fica igualzinho o de mercado, tá? Eu coloquei no frasco de detergente para vocês conseguirem ver a transparência. No final do vídeo eu coloco para vocês verem. Mas olha isso, perfeição de sabão. Vocês podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O vídeo ficou longo, mas valeu a pena, que eu falei
coisas importantes aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe seu comentário, que é muito importante também. E se você está chegando agora, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E olha a foto que eu falei para vocês. O da esquerda é o nosso sabão e o da direita é o industrial. Perfeito. Então, vou ficando por aqui. Super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.